Aqui é o Ricardo Perdiz novamente. Vamos continuar a aula de manipulação de texto do nosso curso de introdução ao R. Aqui está a página da nossa disciplina. E vamos continuar essa aula, começando agora por expressões regulares. Bom, expressões regulares são modelos lógicos para buscar caracteres em textos, tá? Isso daqui é uma coisa que não existe só no R, existe em todas as linguagens de programação, especialmente se originou, né, dentro do Unix, que deu origem ao Linux, ao sistema operacional do Mac. E são ferramentas que a gente utiliza em programação para a gente buscar padrões de texto. E aí remover esses padrões ou isolar esses padrões. A gente vai passar aqui por cima porque é um assunto complexo, mas tem esses sites aqui que vocês podem acessar bem aqui, ó. Vão dar um básico disso e ajudar a começar a entender. Eu sempre estou buscando entender mais e isso é super, super importante. Então vamos lá. Então, vamos supor que a gente tem aqui um texto com vários números misturados com palavras, certo? A gente cria um vetor aqui e está aqui nosso vetor, txt. Vamos supor que a gente queira apagar todos esses números, tá? E manter só as palavras. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos usar aqui essa função que a gente aprendeu aqui no vídeo anterior, chamada gsub, na qual o primeiro argumento é o que a gente busca, o segundo argumento é o que a gente quer, com o que a gente quer substituir aquilo que a gente busca, e o terceiro, por último, é o nosso vetor, certo? Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar números de 0 a 9 e substituir por nada. Vejam que está vazio. Eu já explico o que é isso daqui, tá? Olha o que ele retorna. Ele retira todos os números para mim e substitui por nada, tá? Então só ficam os espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? A gente quer retirar todas as letras minúsculas, usa esse padrão aqui, ó. Isso é uma expressão regular, que retira todas as letras minúsculas, de A até Z. Ou então todos os números, de 0 até 9. Ou então a gente quer retirar todas as letras minúsculas ou né, essa barra reta aqui, na vertical, ela significa ou as maiúsculas. Ou então todas as minúsculas e números. Tá? Isso aqui que vocês viram são padrões de expressões regulares, também conhecidas como regex, tá bom? Reg de regular e ex de expression, tá bom? Esses aqui são exemplos bem basiquinhos sobre como é que a gente pode usar essas tais expressões regulares para poder buscar dados em texto, tá bom? Isso é muito comum a gente fazer isso quando a gente está limpando nossas colunas de dados, colunas de coletor, colunas de descrição de espécimes, descrição de locais que apresentam possíveis erros. É muito comum a gente implementar uma série de comandos assim para poder fazer essas limpezas, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Vamos usar expressões regulares para remover acentos. Então vamos supor que a gente tem um texto aqui chamado palavrão ou bobalhão tem acentos. A gente quer remover esses acentos. Como é que a gente poderia fazer? A gente poderia usar essa função aqui chamada iconv, que pega um texto, um vetor de texto, e manda ele ser traduzido para um outro padrão. Esse padrão aqui ele tira os acentos, tá bom? A gente quebrou os acentos separadamente. Agora vamos tirar os acentos sozinhos, ó. Esses acentos aqui. A gente primeiro quebrou eles, tá? Tirou eles das palavras. Agora a gente vai remover. A gente remove, bota esse padrão aqui de abre colchete, fecha colchete. Quais os símbolos que a gente quer retirar? Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Veja que aqui eu usei barra, tá? Já vou falar sobre isso daqui, tá bom? Sobre barra com
uma aspa dupla. A gente está usando aspa dupla aqui, tá vendo? Olha o que acontece, retirar nos acentos. A gente pode colocar isso aqui novamente em uma função, como a gente fez no vídeo anterior, criando algumas funções. A gente pode criar, juntar esses dois comandos, tá? A gente usa um comando para quebrar os acentos e o outro para retirar os acentos e retornar isso daqui. É a nossa função remove acentos. Aí a gente pega o mesmo vetor aqui, palavra bobalhão tem acentos, olha o que acontece, ele retira os acentos. Pode fazer a mesma coisa com outro vetor, txt2. Tá? Ele vai remover os acentos também, tá bom? Então vejam que, como a gente falou brevemente, alguns minutos atrás, as expressões regulares são um assunto complexo. A gente não vai abordar muito esse tema nessa aula, mas é importante que vocês saibam que existem funções no R que aceitam esses padrões, como por exemplo, toda essa família de funções aqui, de encontrar padrões e substituir por alguma coisa, são essas daqui. Todos esses argumentos pattern, eles aceitam expressões regulares. E uma das coisas de expressões regulares são essas coisas chamadas metacaracteres, que são símbolos que ganham um significado especial dentro das expressões regulares. Tá? Então, por exemplo, ponto significa qualquer coisa que possa existir dentro daquele texto. Tá? Um exemplo bobo aqui, a gente vai ver mais aqui para baixo. Tá? A barra invertida, o cifrão, circunflexo, os próprios parênteses e os colchetes, eles têm significados especiais. Então, se a gente quiser utilizar eles dentro para buscar padrões, a gente tem que usar a barra invertida que a gente vai ver mais lá embaixo. Vamos simular aqui uma situação para a gente poder entender mais como é que funciona isso. Então, vamos criar um data frame com esses valores aqui, mas utilizando esses nomes de objetos. Está vendo que tem acento, que tem ponto, que não é nada recomendável. Mas vamos fazer para a gente poder seguir aqui adiante. Tá? Esses são nossos dados, com esses nomes de colunas. Data frame de 3 linhas, 3 colunas, e esses daqui são os nomes. Tá? A gente pode acessar os nomes tanto usando names quanto call names. Vamos atribuir esses nomes a NN. E assim, vamos pensar que a gente poderia vir a substituir ponto por um ponto. E aí no fim das contas a gente teria pouquíssimos pontos aqui. Tá? E os nomes ficariam mantidos. Mas se a gente faz isso aqui, ó, colocando em pattern 2 pontos para substituir por um ponto no vetor NN, olha o que acontece. Ele só retorna ponto. Né? Tudo que é nome vira ponto. Por quê? Porque ponto em expressão regular ele tem um significado especial. Então o R não interpreta isso aqui como ponto de verdade. Tá? Ponto significa pega qualquer caractere numa expressão regular. Então, pelo fato de o ponto ser um metacaractere, se eu quiser indicar que a gente quer o ponto, o caractere ponto não metacaractere, a gente tem que usar 2 barras invertidas antes de cada ponto. Tá? Em padrão, não em reposição, tá? Não em substituição. É aqui que é o padrão. Se a gente faz isso, olha o que acontece. A cada 2 ele substitui por 1. A cada 2 ele substitui por 1. Então, olha como é que ficou. A cada 2 ele substitui por 1. Aqui só tem 1, ficou 1. Agora aqui tinha 3. Aqui na verdade tinha 2, ficou 1. Aqui tinha 1, 2, botou 1. Aí depois tinha 1, 2, botou 1. Aí depois fica 1 mais 1, 2, botou virar um 3, certo? Porque ele vai de 2 em 2. Diminui o número de pontos, mas preciso fazer isso várias vezes para ficar com um único ponto. Olha aqui, ó. Então vamos fazer aqui. Ó. Vamos atribuir isso a NN2. Olha o que acontece. Mas ainda tem ponto. Vamos fazer isso de novo. Ainda tem 2 pontos ainda. Vamos fazer isso de novo. Pronto, agora só tem um ponto. Pronto, consegui. Então isso fica restrito então, a quantos pontos tem nos meus dados. E, portanto, não é um método genérico, assim que eu possa abstrair e fazer isso mais eficientemente. Certo? Então seria mais fácil adicionar um metacaractere. Mas, por exemplo, fazer isso uma única vez. Olha o que a gente vai fazer. A gente tem NN, certo? A gente tem NN. Então, quando a gente bota um metacaractere para funcionar, veja que a gente colocou mais aqui. Esse mais aqui já não é o mais de somar, ele é o mais metacaractere. O que ele significa? Do jeito que a gente colocou aqui,
isso é uma expressão regular, então a gente está dizendo assim, ó, pegue o ponto quantas vezes ele ocorrer. Então ele vai buscar ponto se tiver 1, se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5, quantos tiverem, ele vai buscar. Porque esse é o significado dele. Ele vai pegar isso várias vezes. Tá? Olha o que acontece. Pronto. Isso foi mais eficiente. Entenderam o poder disso comparado com isso? Quando a gente começa a repetir muitas expressões para fazer a mesma coisa, a gente está mais suscetível ao erro, tá? De copia e cola, copia e cola. Então, dominar a expressão regular diminui a probabilidade de a gente incorporar erros em nosso código e, portanto, em nossos dados, certo? Vou procurar por qualquer letra. Então, procura e quantas vezes ele ocorrer. Substitui por maiúsculo. Isso significa mais. Pegue o daqui de trás e procure ele quantas vezes ele tiver ocorrendo, independente da quantidade. Pronto. Então a gente tinha isso. Isso tudo virou isso. Certo? Agora, se eu quiser buscar o símbolo mais, por exemplo. Eu tenho um mais aqui. Se eu quiser buscar ele aqui. O que acontece? Olha o que acontece. Acontece um negócio estranho aqui, hein? Tudo virou mais, tá vendo? 2 vetores, isso daqui tudo virou isso daqui. Olha que estranho. Não funcionou, já deu para perceber, né? E agora, se eu quiser buscar o mais, eu coloco as 2 barras invertidas e aí ele vai buscar sim o mais para mim. Ele vai substituir o mais aqui, o que estava aqui, ele substituiu por isso daqui. Tá bom? Do mesmo jeito que existem os metacaracteres, existem as classes de caracteres. Lembra que a gente usou isso aqui lá em cima. Então a gente pode buscar números em textos utilizando isso aqui. Ó. Abre o colchete, bota 0, barra, traço 9. São todos os números. Todas as letras minúsculas, maiúsculas, caracteres do alfabeto, não alfabéticos, alfanuméricos. Todos esses padrões aqui. A gente pode usar isso aqui tudo para fazer buscas complexas. Então vamos supor que a gente tem um vetor de palavras, com nomes de cores, por exemplo. Tá? A gente pode mostrar os valores que contém branco. Então a gente vai buscar, esse aqui é um comando que veio do Unix, foi incorporado ao R. A gente vai buscar essa palavra branco no vetor VT e eu quero que ele busque esse valor aqui, tá bom? Em todas as palavras que tenham o white. Ele vai me retornar, desculpa, se eu utilizar essa função desse jeito, ele vai me retornar as posições. Se eu coloco esse argumento aqui, velho igual a true, ele não vai me retornar as posições, ele vai me retornar as palavras que possuem o white em seu nome, tá bom? Perdão pelo erro. Então, todas as palavras desse vetor VT possuem o white em seus nomes. Se eu colocar o white numa expressão regular dentro dos colchetes, o que acontece? O que acontece é que ele vai buscar qualquer palavra que possua uma dessas letras aqui, porque ele está dentro dos colchetes, então ele interpreta que isso aqui seja uma expressão regular. Então, se a gente quiser então pegar dentro desse vetor todas as palavras que tenham números em seus nomes, daqui. Se a gente quiser todas as palavras que possuam não alfabéticos, a mesma coisa, são não números, certo? Ó a quantidade, 12, 13, 14, 514. Se eu quiser todas as palavras que tenham caracteres maiúsculos, nenhuma, porque não tem, todos os vetores têm letras minúsculas, certo? Se eu quiser as minúsculas, são todas. Aí a gente vai aqui passar para barra invertida. Barra invertida, vocês viram que a gente já utilizou a barra invertida, por exemplo, para dizer que a gente quer
que esse metacaractere seja interpretado como caractere mais, certo? Então vamos aqui ver aqui novamente um exemplo. Então vamos supor que a gente tem esse texto aqui, ó. A gente pode combinar, ou não, vamos supor que a gente tem esse aqui, ó. Eu queira criar um vetor de texto na qual eu tenho um texto que abre e tem um texto que fecha, mas eu quero colocar aspas no meio com aspa dupla também. Não funciona. Tá vendo que aqui no RStudio ele já próprio me avisa que tem um erro? Porque se abre uma aspa dupla, ela tem que fechar. Aí ele fecha aqui. Ele não interpreta isso como uma aspa símbolo disso daqui. Porque isso aqui é um símbolo especial. É um metacaractere também a aspa. E como é que faz para resolver essa situação? A gente pode simplesmente combinar aspa simples e aspa dupla. Então se eu quiser que tenha aspa aqui, dupla, eu posso colocar aspa simples aqui, fechar aqui e dá certo, tá? Tudo bem? Mas ele representa para mim isso daqui com uma barra invertida para dizer que isso daqui é o caractere barra, aspa dupla e não um metacaractere, tá bom? Mas a gente pode resolver essa situação aqui em cima simplesmente colocando aspa dupla aqui, aqui e aqui também, só que com a barra invertida, porque aí vai informar ao computador, ao R, que isso daqui é o caractere aspa dupla e não o metacaractere. Tá bom? Isso é importante quando a gente busca texto em nossos variáveis, nossos objetos extraídos de banco de dados, porque às vezes sempre tem aspa dentro, no meio, circundando, por exemplo, um nome popular de uma planta, e a gente quer buscar esses padrões. É importante a gente aprender a usar essas barras invertidas para poder fazer essas buscas. Então, por exemplo, qual elemento de TXT que tem barra? É o primeiro, tá vendo? É esse primeiro aqui, porque tem um elemento aqui e tem o outro, complemento 2. Se eu quiser filtrar esse texto desse elemento, eu posso simplesmente pegar a posição que retorna daqui e botar aqui. Tá? Ou então simplesmente fazer o que a gente fez lá em cima. Colocar aqui value igual a true. Ele não me retorna a posição, ele retorna um texto. É a mesma coisa que isso daqui, tá bom? E, por exemplo, com barras, olha aqui, ó. Um texto com barras, outro sem barras. Ó. Um tem duas barras invertidas, outro tem sem barra. Aí, para eu buscar a barra verdadeira, é mais complicado, porque eu tenho que usar 3 barras para dizer que eu quero a barra invertida. Tá? Aí ele me retorna que é nesse objeto primeiro que eu tenho a barra. Tá? Para que não interprete a barra, aqui ó, tem 2 barras. Por que tem 2 barras? Porque é necessário essa daqui para isso aqui não seja interpretado como um metacaractere. Tá? Só que para dizer que eu quero uma barra verdadeira, eu preciso de 3 aqui antes, tá bom? E o parênteses? O parênteses também é um metacaractere especial. Isso aqui tem. Se eu quiser buscar o padrão, eu tenho que usar também 2 barras antes para dizer que eu quero o caractere de verdade e não o metacaractere. Ele me retorna. Ok? Essa aula aqui foi bem curta, esse assunto é muito complexo, isso daqui pode ficar uma semana inteira falando isso aí, a gente não tem assunto para falar. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida entre em contato com a gente, tudo bem? E leiam bastante, continuem assistindo os tutoriais e lendo as aulas, tá bom? Um abraço.